pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui para dar continuidade à leitura de Vidas Secas do autor Graciliano Ramos no projeto Lendo Clássicos 2021. Se você já está acompanhando a leitura comigo, meu muito obrigada. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, não sabe do que se trata, tem a playlist completa aqui. Vai lá, assiste desde o comecinho, tá bom? Eu faço a leitura aqui e no caso esse mês nós vamos lendo Vidas Secas, tá bom? Hoje nós vamos ler o capítulo Contas, tá bom? E é isso aí, vamos lá na sequência da leitura, espero que vocês estejam gostando. Não esquece de deixar o like, de compartilhar muito e de se inscrever se ainda não for inscrito e também ativar as notificações, tá bom? Muito importante. Comenta aqui também nos comentários, né? Comenta nos comentários, né? Mas é isso. Comenta aqui embaixo pra mim o que você tá achando, qual outra obra de Graciliano Ramos você acha legal, você gostaria de ver aqui no projeto Lendo Clássicos, tá bom? Deixo também aqui na descrição o cronograma certinho pra você se encontrar aí, né? E também o link pra você adquirir essa edição lindona da editora Record, tá bom? Deixo o link da Amazon pra você comprar com o meu link, me dá essa força. Deixo o link geral pra você comprar o que você quiser também, tá bom? Então vamos lá, a leitura de Contas. Ontem, só recapitulando, ontem nós vimos o capítulo Baleia, nós vimos o que aconteceu com a cachorrinha, né? Uma parte bem triste aqui da narrativa, mas que, do meu ponto de vista, foi tão bem escrita que ficou muito bonito. E, de certa forma, foi bom, porque ela já estava cansada, né? Enfim, e muito doentinha, né? Enfim, então, né? Ficar sofrendo também, né, gente? Né, o cachorrinho a gente tem que ter pena, né, e ficar feliz, assim, porque agora ela tá num mundo cheio de preás e ela nunca mais vai, né, enfim, foi muito bonita essa parte. Então aqui, agora vamos ler o capítulo Contas, vamos lá? Fabiano recebia na partilha a 4ª parte dos bezerros e a 1/3 dos cabritos, mas como não tinha roça e apenas se limitava a semear na vazante uns punhados de feijão e milho, comia da feira, desfazia-se dos animais e não chegava a ferrar um bezerro ou assinar a orelha de um cabrito. Se pudesse economizar durante alguns meses, levantaria a cabeça, forjara planos. Tolice! Quem é do chão não se trepa. Consumidos os legumes, roídas as espigas de milho, recorria à gaveta do amo, cedia por preço baixo o produto da sorte. Resmungava, resingava, numa aflição, tentando espichar os recursos minguados. Engasgava-se, engolia em seco. Transigindo com outro, não seria roubado tão descaradamente. Mas receava ser expulso da fazenda, e rendia-se. Aceitava o cobre e ouvia conselhos. Era bom pensar no futuro, criar juízo. Ficava de boca aberta, vermelho, o pescoço inchando, e de repente estourava. Conversa. Dinheiro anda no cavalo e ninguém pode viver sem comer. Quem é do chão não se trepa. Pouco a pouco o ferro do proprietário queimava os bichos de Fabiano, e quando não tinham mais nada para vender, o sertanejo endividava-se. Ao chegar à partilha, estava encalacrado, e na hora das contas davam-lhe uma ninharia. Ora, daquela vez, como das outras, Fabiano ajustou o gado, arrependeu-se, enfim, deixou a transação meio apalavrada e foi consultar a mulher. Sinha Vitória mandou os meninos para o barreiro, sentou-se na cozinha, concentrou-se, distribuiu no chão sementes de várias espécies, realizou somas e diminuições. No dia seguinte, Fabiano voltou à cidade, mas ao fechar o negócio notou que as operações de Sinha Vitória, como de costume, diferiam das do patrão. Reclamou e obteve a explicação habitual. A diferença era a proveniência de juros. Não se conformou, devia haver engano. Ele era bruto, sim senhor. Via-se perfeitamente como era bruto. Mas a mulher tinha miolo. Com certeza havia um erro no papel do branco. Não se descobriu o erro. E Fabiano perdeu os estribos. Passar a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de mão beijada, estava direito àquilo? Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria? O patrão zangou-se, repeliu a insolência e achou bom que o vaqueiro fosse procurar serviço noutra fazenda. Aí Fabiano baixou a bancada e amunhecou. Bem, não era preciso barulho, não. Se havia dito a palavra à toa, pedi desculpa. Era bruto, não fora ensinado. Atrevimento não tinha, conhecia o seu lugar. Um cabra. Ia lá puxar questão com gente rica? Bruto. Sim, senhor,
mas sabia respeitar os homens. Devia ser ignorância da mulher, provavelmente devia ser ignorância da mulher. Até estranhar as contas dela. Enfim, como não sabia ler, um bruto sim senhor, acreditara na sua velha, mas pedia desculpa e jurava não cair noutra. O amo abrandou e Fabiano saiu de costas, o chapéu varrendo o tijolo. Na porta, virando-se, esganchou as rosetas das esporas. Afastou-se tropeçando nos sapatões de couro cru, batendo no chão como cascos. Foi até a esquina, parou, tomou fôlego. Não deviam tratá-lo assim. Dirigiu-se ao quadro lentamente. Diante da bodega do seu Inácio, virou o rosto e fez uma curva larga. Depois que acontecera aquela miséria, temia passar ali. Sentou-se numa calçada, tirou do bolso o dinheiro e examinou-o, procurando adivinhar quanto lhe tinham furtado. Não podia dizer em voz alta que aquilo era um furto, mas era. Tomavam-lhe o gado quase de graça, e ainda inventavam, juro, o que havia era safadeza. Ladroeira. Nem lhe permitiam queixas, porque reclamara, achara a coisa uma exorbitância. O branco se levantara furioso, com 4 pedras na mão. Para que tanto espalhafato? Recordou-se do que lhe sucedera anos atrás, antes da seca. Longe, num dia de apuro, recorrera ao porco magro que não queria engordar no chiqueiro e estava reservado às despesas do Natal. Matara-o antes do tempo e fora vendê-lo na cidade, mas o cobrador na prefeitura chegara com o recibo e o atrapalhara. Fabiano fingira-se desentendido, não compreendia nada. Era bruto. Como o outro lhe explicasse, para vender o porco devia pagar imposto. Tentara convencê-lo de que ali não havia porco. Havia quartos de porco, pedaços de carne. O agente se aborrecera, insultaram e Fabiano se encolhera. Bem, Deus o livrasse de história que o governo. Julgava que podia dispor de seus troços, não entendia de imposto. Um bruto? Está percebendo? Supunha que o cevado era dele. Agora, se a prefeitura tinha uma parte, estava acabado, pois ia voltar para casa e comer a carne. Podia comer a carne? Podia ou não podia? O funcionário batera o pé, agastado, e Fabiano se desculpara. O chapéu de couro na mão, o espinhaço, curvo. Quem foi que disse que eu queria brigar? O melhor é a gente acabar com isso. Despedira-se, metera a carne no saco e fora vendê-la na outra rua, escondido. Mas atracado pelo cobrador, gemera no imposto e na multa. Daquele dia em diante não criara mais porcos. Era perigoso criá-los. Olhou as cédulas arrumadas na palma, os níqueis e as pratas. Suspirou, mordeu os beiços. Nem lhe restava o direito de protestar. Baixava a crista. Se não baixasse, desocuparia a terra. Largar-se-ia com a mulher e os filhos pequenos, e os cacarecos. Para onde? Hein? Tinha para onde levar a mulher e os meninos? Tinha nada. Espalhou a vista pelos 4 cantos, além dos telhados que lhe reduziam o horizonte. A campina se estendia, seca e dura. Lembrou-se da marcha penosa que fizera através dela com a família. Todos esmolambados e famintos haviam escapado, e isso lhe parecia um milagre. Nem sabia como tinham escapado. Se pudesse mudar-se, gritaria bem alto que o roubavam. Aparentemente resignado, sentia um ódio imenso a qualquer coisa que era ao mesmo tempo a campina seca, o patrão, os soldados e os agentes da prefeitura. Tudo, na verdade, era contra ele. Estava acostumado. Tinha a casca muito grossa, mas às vezes se arreliava. Não havia paciência que suportasse tanta coisa. Um dia, um homem fez besteira e se desgraça. Ele falou, né? Um dia um homem faz besteira e se desgraça. Pois não estavam vendo que ele era de carne e osso? Tinha obrigação de trabalhar para os outros. Naturalmente, conhecia o seu lugar. Bem, nascera com esse destino. Ninguém tinha culpa de ele haver nascido com um destino ruim. Que fazer? Podia mudar a sorte? Se lhe dissessem que era possível melhorar a situação, espantar-se-ia. Tinha vindo ao mundo para amansar brabo, curar feridas com rezas, consertar cercas de inverno a verão. Era sina. O pai vivera assim. O avô também. E para trás não existia família. Cortar mandacaru, encebar látegos. Aquilo estava no sangue. Conformava-se, não pretendia mais nada. Se lhe dessem o que era dele, estava certo. Não davam? Era um desgraçado, era como um cachorro. Só recebia ossos.
Por que seria que os homens ricos ainda lhe tomavam uma parte dos ossos? Fazia até nojo pessoas importantes se ocuparem por semelhantes porcarias. Na palma da mão as notas estavam úmidas de suor. Desejava saber o tamanho da extorsão. Da última vez que fizera contas com o amo, o prejuízo parecia menor. Alarmou-se. Ouvira falar em juros e em prazos. Isso lhe dera uma impressão bastante penosa. Sempre que os homens sabidos lhe diziam palavras difíceis, ele saía logrado. Sobressaltava-se, escutando-as. Evidentemente, só serviam para encobrir ladroeiras. Mas eram bonitas. Às vezes decorava algumas e empregava-as fora de propósito. Depois esquecia-as. Para que um pobre da laia dele usar conversa de gente rica? Sinha Terta é que tinha uma ponta de língua terrível. Falava quase tão bem como as pessoas da cidade. Se ele soubesse falar como Sinha Terta, procuraria serviço noutra fazenda. Haveria de arranjar-se. Não sabia. Nas horas de aperto dava para gaguejar. Embaraçava-se como um menino. Coçava os cotovelos aperreado. Por isso, esfolavam-no, safados. Tomar as coisas de um infeliz que não tinham de cair morto. Não viam que isso não estava certo? Que iam ganhar com semelhante procedimento? Hein? Que iam ganhar? Hã? Agora não criava porco e queria ver o tipo da prefeitura cobrar dele imposto e multa. Arrancavam-lhe a camisa do corpo e ainda por cima davam-lhe facão e cadeia. Pois não trabalharia mais, ia descansar. Talvez não fosse, interrompeu o monólogo. Levou uma eternidade contando e recontando mentalmente o dinheiro, amarrotou-o com força, empurrou-o no bolso raso da calça, meteu-o na casa estreita o botão de osso. Porcaria. Levantou-se e foi até a porta de uma bodega com vontade de beber cachaça. Como havia muitas pessoas encostadas no balcão, recuou. Não gostava de se ver no meio do povo. Falta de costume. Às vezes dizia uma coisa sem intenção de ofender, entendiam outra, e lá vinham questões. Perigoso entrar na bodega. O único vivente que o compreendia era a mulher. Nem precisava falar, bastavam os gestos. Sinha Terta é que se explicava como gente da rua. Muito bom ter uma criatura ser assim. Ter recurso para se defender. Ele não tinha. Se tivesse, não viveria naquele estado. Um perigo entrar na bodega. Estava com desejo de beber um quarteirão de cachaça, mas lembrava-se que da última visita feita à venda do seu Inácio, se não tivesse tido a ideia de beber, não lhe haveria sucedido aquele desastre. Nem podia tomar uma pinga descansado. Bem, ia voltar para casa e dormir. Saiu lento, pesado, capiongo, as rosetas das esporas silenciosas. Não conseguiria dormir. Na cama de varas havia um pau com um nó, bem no meio. Só muito cansados faziam o cristão acomodar-se em semelhante dureza. Precisava fatigar-se do lombo de um cavalo ou passar o dia consertando cercas. Derreado, bambo, espichava-se e roncava como um porco. Agora não lhe seria possível fechar os olhos. Rolaria a noite inteira sobre as varas, matutando naquela perseguição. Desejaria imaginar-se o que ia fazer para o futuro. Não ia fazer nada. Matar-se-ia no serviço e moraria numa casa alheia, enquanto deixassem ficar. Depois sairia pelo mundo. Iria morrer de fome na caatinga seca. Tirou do bolso o rolo de fumo, preparou um cigarro com a faca de ponta. Se ao menos pudesse recordar-se de fatos agradáveis, a vida não seria inteiramente má. Deixara a rua. Levantou a cabeça, viu uma estrela. Depois muitas estrelas. As figuras dos inimigos esmoreceram. Pensou na mulher, nos filhos e na cachorra morta. Pobre de baleia. Era como se ele tivesse matado uma pessoa da família. E aqui, então, a gente termina o capítulo Contas. E esse drama do Fabiano, né? De se sentir tão inferior, de se sentir tão diminuído, né? Pelas consequências aí, enfim, da vida. E ele menciona aí né, o pai, o avô, enfim. E a gente sente, né, o que ele tá sentindo. É uma coisa, assim, que toca, né? Pelo menos pra mim, a gente vê aí uma realidade tão cruel, mas ao mesmo tempo você vê que ele, mesmo com tudo isso, ele tá sempre lembrando da mulher, dos filhos e até da cachorrinha, né, que ele teve que sacrificar, enfim.
isso toca muito, eu acho que é muito tocante a parte da emoção aqui da narrativa, que realmente mexe muito, né, com as nossas emoções. Eu acho que essa é a força narrativa aqui de Vidas Secas, né, que o Graciliano traz pra gente. A realidade, né, nua e crua, e ao mesmo tempo você vê que mesmo com tudo isso, estando desse jeito, ele tenta sempre lembrar das coisas agradáveis e, enfim, e dá força pra isso, né? Não deixar que o que é ruim tome conta, enfim, é uma coisa que eu levo pra minha vida, né? Às vezes a gente tá em momentos, assim, difíceis, e se a gente, né, dá força pra esses momentos, a gente e não lembra do que realmente vale a pena e do que tem que dar de fato força pra gente vencer esses obstáculos, isso atrapalha, né, o processo, né, vamos dizer assim. Então eu acredito muito nisso, independente né, da dificuldade. Eu sei que isso é muito relativo, né, não dá pra gente generalizar, porque cada caso é um caso, mas pra mim, pra minha vida, funciona dessa forma. Eu tento sempre pensar, bom, tem uma dificuldade aqui, tem um obstáculo aqui, tá difícil, tá complicado, mas vamos levar o que é bom? Minha família, eu tenho uma casa, um teto, nunca vai faltar comida, né, na mesa, enfim. Então isso é algo que eu preciso né, eu tô sempre, né, atingindo as minhas metas e cumprindo, né, alcançando os sonhos, enfim. Eu acho que isso precisa ser evidenciado na nossa vida. As coisas boas precisam estar sempre reforçadas na nossa vida pra gente conseguir né, liquidar, né, acabar com os obstáculos, enfim, resolver os problemas da gente, enfim, é uma coisa que a gente precisa trabalhar. E às vezes a gente precisa de uma ajuda, de um profissional, enfim, em algumas situações, é óbvio, mas a gente precisa sempre fazer esse exercício diário de dar força para o que é bom, e o que não é tão bom a gente não dá tanta moral, né, tanto ibope para aquilo. O ideal é a gente dar ibope porque é bom, não porque é ruim, né? Então é isso. Eu acho que é um desfecho bem bacana aí no capítulo de hoje. E amanhã eu volto então com o capítulo, gente, O Soldado Amarelo. Vocês lembram que eu comentei que Fabiano tá meio aperreado, Fabiano fica querendo vingança, pensamentos tortos aí. Eu espero que, né? Será, gente? Vamos ver amanhã então, capítulo O Soldado Amarelo. E eu volto então amanhã às 6 horas. Conto com você. Meu muito obrigado pra você que acompanha aí. Beijinhos. Até amanhã. Tchau!